começando mais um Corpcast, diretamente do nosso estúdio, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Eu, Alessandro Tomás, representando a Corp Aceleradora, e comigo aqui na mesa, Eduardo Santinoni, da Y Consultoria. Para você que já está conectado conosco e para você que está chegando, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos começar de um jeito um pouco diferente, né? Nós estamos acostumados a receber aqui dentro do nosso estúdio. Nós estamos fazendo uma ponte aqui com São Paulo, Distrito Federal, Brasília, São Paulo. E aí, Edu? Hoje, expandindo fronteiras e em grande estilo. Acho que a gente está trazendo um convidado espetacular, que é o Davidson Miliati, da Sterna Café, dentre outros. Eu vou deixar ele se apresentar e contar um pouquinho mais de... Além da Sterna, o que mais, né, David? Conta aí pra gente. É verdade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Direção aí direto de interior de São Paulo, Laminhos. Muito bom. Tem bastante história para contar. Eu sou fundador da rede Sterna Café, também sou franqueado, então é um grande diferencial que eu acredito. Sou franqueado de algumas marcas no Brasil, mas daqui a pouco eu conto para vocês. Bacana, Davidson. O nosso canal aqui, o objetivo é falar sobre negócios, empreendedorismo e com muita ênfase no sistema de franchise, porque a gente acredita através do desenvolvimento dentro de um ambiente já testado. Então a gente acaba explorando muito o ambiente de franchise. Por isso que quando o Eduardo falou no seu nome, nós recebemos com muito carinho, porque a Sterna Café ela já tem um nome, já conseguiu, né, desenvolver uma boa perspectiva dentro do mercado de franchise, e aí associa também com uma história pessoal de superação, né? Então, e essa perspectiva também de ter atuado como franqueado, de atuar ainda como franqueado, então isso abre uma série de possibilidades para a conversa com os nossos ouvintes aqui quando nós falamos sobre negócio. O objetivo é basicamente esse, é falar dentro desse ambiente e falando com especialistas, com pessoas que vivem na pele o dia a dia do negócio. Então, eu acho que nada melhor do que começar com a própria história, né? Contando por onde aí você... do começo. Faz Exatamente. o começo aí, Dedinho. Manda bala. Legal. Eu costumo sempre engajar as pessoas porque as pessoas às vezes não acreditam que é possível. Eu que nasci em São Caetano do Sul, cresci numa família muito humilde, graças a Deus não faltava nada. Mas quando eu queria ali um McDonald's, eu tinha que fazer umas coisas diferentes, como pegar latinha na rua, vender ali no mercado, né, as latinhas que eu coletava, vendia um carrinho de ferro para comprar outra coisa, comprar ali um lanche, e as coisas foram acontecendo. Eu fui estudando em escola estadual, escola municipal, e era o que eu podia fazer, né? Quando eu cheguei aos 18 anos, eu não tinha dinheiro, né? Minha família não tinha dinheiro para fazer a faculdade, e eu busquei o FIES. Então o pessoal fala, começou do zero. Não, comecei devendo, né? Quem já pegou FIES, financiamento estudantil, sabe o tamanho da parcela, né? Começou endividado, né? E já comecei endividado, né? Aos 18 anos, com um carnezinho para pagar, né? E era 30% que eu tinha que pagar. Porque os 70% o governo financiava, eu falei, como que eu pago os 30%? Então eu comecei a buscar estágio e eu consegui um estágio no CIE, né? Que é o Centro de Integração Empresa e Escola, e consegui um estágio na Casa do Bahia. E eu falei, agora 10, né? Vou ganhar R$580, show de bola, 2002. Vou conseguir pagar aqui os 30%. E não sobrava quase nada do salário, né? E eu fui crescendo dentro da empresa, empreendendo dentro da empresa. Muita gente acha que empreender é só para o CNPJ, né? A gente empreende também dentro da empresa. Por quê? Eu fiz a faculdade, tudo que eu aprendi na faculdade, eu fiz um TCC, um trabalho de graduação. E esse trabalho foi aprovado na empresa, né? Então, eu poderia ter guardado ele na gaveta depois de passar de ano, né, ser aprovado, mas não, apresentei para a empresa, corri o risco de dar certo e deu certo. Então o dono da empresa aprovou, colocou na empresa, isso me deu uma projeção muito grande na empresa, comecei a crescer de forma muito rápida, viajando com os donos, abrindo loja, cuidando da área de marketing, junto com loja, com um time muito grande. Mas depois de 5 anos nessa área, eu já não queria mais fazer aquilo, eu queria mais, né? Mas eu estava com uma vida estável, salário bom, carro, férias, e eu falei, quero dar a volta ao mundo. Falei para o meu chefe, preciso dar a volta ao mundo, preciso de 30 dias de férias, mais 15 dias de banco de horas. Ele falou, como você vai dar a volta ao mundo em 2007? Naquela época não tinha Waze, não tinha Google, e foi o que eu fiz, né? Vendi o carro, eu tinha um CrossFox, custava em torno de $12 mil, né? Era 30 e poucos mil reais da conversão, e realmente eu dei a volta ao mundo. Fui para 10, 12 países naquela ocasião. Quando eu voltei, aí eu já não era mais o
o Daverson que eu era, abriu a cabeça. Expandiu. 10, 12 países, você foi para onde nesse período? Esse ticket existe até hoje, qualquer um que quiser comprar, entra no site da Star Alliance, custa $3.000, até hoje, é o mesmo preço. Né? E você é obrigado a pisar em todos os continentes, ou seja, eu tive que sair do Brasil, ir para o Chile, ir para a Ilha da Páscoa, ir para Bora Bora, Japão, e as coisas foram acontecendo. E você escolhe esses destinos e tinha alguma intenção nesses destinos ou foi só para visitar qualquer coisa que aparecesse na frente? Eu escolhi destinos exóticos, né, que eu pensei, com 20 e poucos anos, eu vou nos lugares mais longe, mais difíceis, por uma questão de saúde, físico, né? E escolhi países como Butão, como Vietnã, Camboja, que não é tão tradicional. Né? E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não é isso que eu quero, eu não quero ficar aqui só trabalhando assim, eu quero empreender, eu quero colocar as coisas que eu vi no papel ali em prática. Né? E mas entrei no moedor de carne, eu brinco, continuei trabalhando na empresa, cresci, fui promovido. Só que aí chegou o ano de 2009 e aconteceu uma revolução na empresa. A Casbay foi vendida para um grupo francês, a Billy Diniz entrou na operação, assinou, e eu fui desligado. Foi no dia 1º de abril, o dia da mentira. Eu achei que era mentira, né? Assina aqui, é verdade. E aquilo me deu uma projeção, né? Falei, caramba, agora é a chance que eu tenho para empreender. Eu tenho um dinheirinho de rescisão, né? Fiquei 7 anos na empresa, só que falei, antes de começar a empreender, vou dar mais uma volta ao mundo, né? Agora, eu tive que vender o carro na primeira, nessa eu não preciso vender o carro, vou investir numa volta ao mundo. Só que aí eu fiz para outros países. Então, em vez de eu ir por trás, pelo Chile, eu fui pela frente. Fui para a África, Turquia, né? Fui para a Índia, fui para outros países. E novamente, quando eu voltei, eu falei, não, eu quero empreender, eu vou pegar o resto da minha rescisão, vou pegar um projeto do Banco do Brasil, né, um financiamento, e vou abrir uma Subway. Porque na época era que estava voltando para o Brasil ali em 2009, né? E eu vi num anúncio de jornal falando, quem quer empreender? Vem aqui participar de uma palestra no hotel. Eu fui, adorei o modelo, me tornei franqueado, em 3 meses eu inaugurei a primeira unidade. Tá? E apaixonei pelo modelo, abri uma segunda em 6 meses, com mais um projeto, obviamente, porque eu também não tinha recurso. Só que essa segunda unidade que eu abri foi no Shopping Anália Franco. Né? E é um shopping muito bom, para quem não conhece São Paulo, e eu comecei a vender muito. Né? E dava uma margem de lucro muito boa. E aí eu abri a terceira, depois a quarta. O resumo, eu já estava com 10 lojas, né, ao longo da jornada, e fui abrindo outras. Né? Então, como estava indo muito bem, eu acabei querendo diversificar dentro do mundo das franquias. É uma coisa que a gente aprende na IFA, lá em Las Vegas, os multifranqueados. Né? Isso. Eu abri Bom Grelê de Grelhados, eu abri Temaqueria, eu trouxe a marca Esbarra Pizza, né, no Brasil, junto com teve um pessoal que abriu no Centro-Oeste, eu abri em São Paulo, capital. Lembro. Depois eu abri KFC de frango frito, né, que no Brasil não era tão comum. Eu fui o primeiro franqueado de São Paulo, né, direto com a Young Brands em 2013. Antigamente era só a BFFC que tinha lá no Rio, né, do Bob's. E fui me tornando um super franqueado, né, super franqueado profissional. E gostava do que eu fazia. Aí abri uma Banana Acessórios Femininos, do nosso amigo, né, do Jai. Nosso amigo Jai. É uma rede muito boa, tem mais de 300 lojas. Só que aí eu comecei a não ter muita afinidade com moda. Foi aí que eu errei. Falei, caramba, eu barbudinho assim, não ia muito bem na loja, a mulherada não comprava. Né? E aí eu acabei vendendo uma das operações, a outra eu acabei encerrando. Esses movimentos seus de começar a diversificar volume de marcas, isso tudo foi sendo um com o capital do outro, se financiando, buscando investidor? Como é que... Né? Porque o cara que está começando lá, ele está pensando, putz, eu quero chegar nesse dia, mas, cara, será que isso dá tanto dinheiro assim para esse cara ter 15 marcas diferentes de franquia aí? Ou como é que foi esse degrau por degrau aí, Davis? Os primeiros foram um projeto, né, do Banco do Brasil, depois acabou o projeto, fui BNDES, depois acabou o BNDES, peguei fundo do Sebrae, depois acabou o fundo do Sebrae, peguei dinheiro da sogra, e aí peguei dinheiro emprestado, vendi carro, sócio, e é loucura, né? O empreendedor tem que ser, né, enxergar a metade do copo cheio e sempre empreendendo. E aí eu virei um empreendedor serial, né, e não parei mais. Só que aí eu fui continuando as viagens. Eu fiz uma terceira volta ao mundo em 2012, na outra região aí eu fui para o Oriente Médio, eu fui para a África, país que eu não conhecia, e sempre crescendo aquela vontade de abrir um negócio próprio. E caramba, eu vi tanta coisa boa no mundo, eu fui para 62 países. Né? 62? Né? E visitei mais de 1000 cafeterias no mundo. Eu gosto de café, sempre gostei.
Cabe um podcast exclusivo para falar dos aprendizados dessas viagens. Então, tem bastante coisa. Eu documentei tudo. Para criar o Externa, eu peguei referência das minhas fotos, mais de 10 mil fotos, né, meus HD externo ali que eu guardava. Pô, isso tem que virar um livro deles. Dá para escrever, quem sabe no futuro, né? Verdade. Mas eu dei mais uma volta ao mundo. Quando foi 2015, eu já estava com aquele mesmo sentimento que eu tive lá em 2007, quando eu estava na Casa Bahia. Eu falei, caramba, não é só isso que eu quero, não quero só ser franqueado, eu quero também empreender, eu quero criar alguma coisa do zero. E aí eu comecei a desenhar um modelo de negócio na minha cabeça que era cafés especiais, uma coisa que eu via no planeta todo, em grandes países, cafeterias mais premium, com mais curadoria de grãos, com método de extração. E o nome Externa é a ave que mais viaja no mundo, então eu batizei a rede com esse pássaro que é muito corajoso, uma andorinha migratória, né? E fiz um storytelling de viagem, então quem conhece as lojas tem coisas que eu vi pelo mundo, miniaturas, poltrona de saca de café, porque a saca de café viaja o mundo, coisas instagramáveis, né, que as pessoas querem tirar foto, tudo. Eu nem, assim, em 2015 nem tinha, né, a história de Facebook, Instagram, mas as pessoas queriam ali tirar foto, né, tinha ali o Orkut na época, eu postava essas coisas. Então, as coisas foram crescendo. Eu abri 2 unidades próprias, o pessoal adorou a loja, o faturamento cresceu muito. Pra você ter uma ideia, em 2015, uma faturava 300 mil e a outra 100 mil e era um quiosque de 12 metros. E você já, quando abriu a primeira unidade, você já tinha essa ideia de levar para dentro do franchising? Ou não? Inicialmente era um negócio para você crescer como rede própria, um negócio voo solo? Como é que foi essa... Eu não imaginava que seria tão rápido, mas eu formatei já imediatamente, abri as 2 unidades próprias já pensando para a franquia. Tanto é que 1 ano depois, em junho de 2016, abriu a primeira unidade franqueada. Você já estava com todo, né, drive instalado de franqueador, né? Pelo fato já de ter operado com tantas franquias, você já entendia um pouquinho dessa questão do envelopamento e onde poderia chegar a rede, né? Bem formatada. Tudo que eu acertei e errei dentro do franqueado, de certa forma, me ajudou na hora de desenhar o projeto da rede Externa Café. Por exemplo, o computador. Eu já sabia qual eu poderia computar e o Eduardo se conhece bem. Sistema de PDV. Eu já sabia dos 10 que eu usei qual era o melhor. Né? Vigilância sanitária, nutricionista, qual que eu ia usar? Eu já tinha logística, como é que seria feito, né? Eu já tinha o desenho. O que eu errei eu não ia usar e o que eu acertei eu iria usar. Então quando nasceu a rede, já nasceu o pacote de acertos. Agora, só fazendo uma ponderação, que eu acho que é importante, assim, porque você tem muita coisa rica na sua fala até aqui. Uma das coisas, assim, hoje a gente acaba atingindo um público diverso. Daqueles que estão, né, ainda aspiracional, né, que está querendo investir, desenvolver e pensa em fazer algo, e aqueles que já estão hoje investindo em vários negócios. Uma coisa que você falou que para mim também é uma realidade, é assim que eu enxergo que talvez seja o melhor caminho para quem está querendo começar, é aproveitar a oportunidade onde ele está agindo como empreendedor, né? Ou seja, é aquele funcionário que ele entrega mais do que pede, ele já faz tentando colocar ali a percepção e a visão de dono, né? Tentando corrigir. Então eu acho que talvez isso aí é o que te ajudou na fala que você acabou de falar, né? Agora há pouco, que não esperava que fosse tão rápido, mas como você já tinha muita coisa instalada, você já conhecia bem do mecanismo, e aí o processo de formatação e para colocar isso numa avenida e isso se tornar viável e você conseguir trazer outras pessoas para dentro do teu negócio se tornou mais rápido, talvez em função desse início lá, né? Então é algo que eu falo muito para o time, Edu, da gente realmente entrar e vestir a camisa, né? Então ele já era franqueado, ele já era empreendedor antes de se tornar empreendedor. Exatamente. E além disso, eu sempre falo isso, que quando você faz o além, faz mais, empreende no CNPJ do outro, você ganha muito mais que seu patrão. E a prova disso, quem será que ganhou mais? As Casas Bahia ou o Davidson?
em fazer os over delivery dele, em trazer Tá aí o resultado, né? O resultado aí, né? Então, não, e tem uma coisa que você falou que é verdade. Por exemplo, quando eu entrei na Subway, eu me tornei o número 1 da América Latina de venda por metro quadrado. Eu não imaginava um negócio desse. Mas dentro do meu quiosque, eu fazia de tudo para vender mais. Aumentar o ticket médio, venda sugestiva, eu colocava o boné, colocava o avental. O pessoal, Subway, Subway. Eu falei, não, é Subway. É só pedir o número 1. Eu falei, não, filho, você vai ter que escolher o pão, o queijo, o vegetal. É só pedir o combo. Eu falei, não, você vai ter que escolher o cookie, ou a batata, ou a bebida. Então, era muito difícil, né, em 2009 as pessoas entenderem. Mas eu me tornei número 1 da América Latina de venda e na minha região era top 5 sempre. Né, e olha que eu tinha 10 lojas, então 5 estava sempre ali. E a sua região é São Paulo, não estou falando de qualquer regiãozinha, não. A região São Paulo que era muito competitiva. Mas é aquela coisa, né, de você explorar o Oceano Azul. Eu peguei a primeira oportunidade, vi que era bom, comecei a abrir em outras praças próximas a mim. Então, quando as pessoas perceberam, eu já estava com 10 lojas nos melhores locais. Né? Então, às vezes o pessoal tem preconceito, vou pegar uma rede de franquia que tem menos que tem loja. Aí que está o ouro. Porque aí você vai poder escolher um mar azul. Tá? Você vai poder desbravar. O pessoal, não, eu quero uma franquia que já tem 2, 3 mil lojas. Talvez não seja o caminho. E é interessante, assim, por exemplo, quando você pega a história de cada uma dessas franquias, elas estavam em momentos distintos. A Subway ela já tinha feito uma primeira tentativa no Brasil, estava vindo já com uma tropicalização mais acertada. E aí o que percebe, por exemplo, dentro da Subway, ela tinha um bom modelo de negócio. E aí quando a gente fala um bom modelo de negócio, nós estamos falando algo que a gente já citou aqui, inclusive, a respeito dessa rede. Uma rede que estava presente em mais de 100 países, mais de 40 mil operações, então já tem uma visão global e aí com isso os processos são muito bem definidos, a cadeia toda verticalizada, então a questão de logística ela acontece de uma forma muito impecável. E, ou seja, quando você, na perspectiva do franqueado, consegue entender os detalhes da entrega daquela rede e absorve, depois você, o que você falou, você acabou cometendo poucos erros porque você já tinha uma seleção natural de boas práticas. E aí quando você vai lá para esbarro, já era uma outra experiência, já era um negócio que você tinha que trazer essa rede, não tinha ainda uma composição ainda de distribuição, de capilaridade no Brasil, então era um outro viés e um outro desafio. Quando vai juntando lá na experiência da Casas Bahia, aquele cara que estava começando, endividado, mas com a perspectiva de padrão empreendedor, e aí entra depois, investe numa primeira oportunidade, absorve tudo que aquela oportunidade tem, se desafia fazendo novos investimentos, para não falar novas dívidas, em outras redes e começa a absorver, culmina hoje nessa história que a gente quer entrar para poder falar um pouquinho mais a respeito da Externa, que já, nós estamos falando, a Externa já está com quanto tempo aí, Daverson? Eu criei em 2015, formatei ela para franquia em 2016 e dia 1º agora de setembro fazem 7 anos. 7 anos. Quantas unidades hoje espalhadas aí pelo Brasil? São 70 franqueados em 9 estados brasileiros. Caramba. É isso. E com 2 anos de pandemia, 2 anos e meio de pandemia, né? Então... E que o seu setor, o café especificamente, sofreu muito, porque... Sofreu. A gente estava abrindo uma loja a cada 15 dias, né? Quando eu inaugurei a primeira unidade franqueada em 16. Então, junho de 16 a primeira, 15 de junho, de julho, e não parou mais. Uma loja a cada 15 dias, né? Obviamente, na pandemia a gente parou, mas o que eu fiz na pandemia? Comprei uma fábrica de salgados e bolos, verticalizei, para melhorar o serviço do franqueado. Né? E aí a gente fez parceria com a Torreação também, para ter mais celeridade, né, na criação de novos cafés visitantes. Compramos uma rede chamada Café Moinho, ela virou 100% Externa Café. Né? Então a gente comprou uma rede inteira, tirou uma rede do mercado. Então tudo isso aconteceu em 2020. Né? E lógico, olhando para dentro de casa, para que em 2022 a gente voltasse a crescer. A gente está inaugurando uma loja por mês, só vender muitas franquias por mês também. A gente já matou lá em 2015, em inglês e espanhol, os manuais, os materiais, ou seja, sem problema lá fora também a internacionalização, que pode chegar a qualquer momento, então tem que estar preparado para tudo, tem que pensar grande.
já está se antecipando, né, essa possibilidade. E hoje, quando você olha para o negócio Sterna Café, o que é o objetivo de médio e longo prazo aí? O que tá formatado, idealizado aí para vocês? A gente tem muita consciência que degrau por degrau, fazendo o trabalho que nós estamos fazendo, a gente vai ser a maior rede de café do Brasil. A gente, com muita humildade, muito trabalho, mas pelo produto, pela entrega, o Edu conhece muito bem, sabe o que eu estou falando. A gente tem muito caminho ali em cada detalhe, procura margem para o franqueado, é uma relação olho no olho, há um WhatsApp de distância, fazemos convenções, fazemos encontros presenciais, sou um cara muito ativo, viajo o mundo também a trabalho, procurando novas oportunidades. Estive agora, mês passado, na Colômbia, fui convidado para dar uma palestra de café pelo governo colombiano, o único brasileiro a dar uma palestra de café, 50 palestrantes gringos. Foi muito bacana, né? Então, contei a minha história, contei a história do café do Brasil. A gente tem um mercado muito grande, são mais de 2.000 municípios de capacidade econômica, com 500 shoppings, então a gente acredita que vai sim chegar aí a ser a maior rede de café do Brasil. Que espetáculo. Eu queria debulhar um pouquinho do que você trouxe, porque a gente sempre menciona que a escolha de uma marca para expansão, ela passa, óbvio, pelo modelo de negócio, pelo produto que aquela marca serve, mas ela passa muito pela qualidade da pessoa por trás da marca. Então, é isso que determina o alcance em que ela pode chegar. E para quem já conquistou o que você conquistou, esse sonho que você acaba de descrever, não tem nada de irreal, né? É impossível duvidar de alcançá-lo. Você falou de uma coisa importante, a relação franqueado-franqueador. Nessa jornada, eu tive alguns casos que o franqueador achava que era Deus e eu não era ninguém. E teve alguns casos que o franqueador achava que era meu chefe. E não é essa relação, você tem que ter uma relação de proximidade, parceria. Lógico, tem uma hierarquia, tem o time, mas tem que estar presente, tem que ouvir, né? É o papel do franqueador e do franqueado. E eu vejo isso um grande diferencial, sim. Eu até falo para candidatos, escolha o mercado, analise isso, né? É a mesma coisa também quando um cara não sabe o que quer. Procura a BF, procura o Sebrae, vai ter muitas respostas, né? Programas como esse que nós fazendo, tem muitas dúvidas, né? A gente fala de demos aqui, e ganha o jogo, cara, ganha o jogo. A informação é poder. Né? E uma coisa que você falou um pouco antes também, de se pegar dentro da marca. O Moranda ganha prêmio também, tu sabe disso. Né? Faz marketing. Eu não era obrigado a colocar dinheiro meu, né? Mas eu colocava dinheiro em marketing. E eu ganhei prêmio lá, coloquei várias coisas dentro do shopping, gastava uma grana, mas uma delas deu muito certo. Né? A outra, infelizmente, foi fechando. Mas na Subway, eu coloquei outdoor numa cidade de Diadema, que não era permitido, na cidade inteira. Eu não precisava colocar outdoor. Eu coloquei. Colhi os frutos. Então muita gente tem desculpa. A gente não, a gente pensa em investir e obter o resultado. Pô, David, você alcançou isso tudo fazendo o que não precisava desde o começo. É exatamente porque você fazia o que não precisava que cada degrau desse foi sendo alcançado. E isso enquanto funcionário e depois como franqueado e agora como franqueador. Eu tenho um exemplo claro, na época que eu estava fazendo meu TCC, na hora do almoço, os funcionários, os colaboradores tinham tempo livre na Casa Bahia para fazer o que quisesse, inclusive usar a máquina. Eram uns Macintosh lindos. O que eu fazia na minha hora de almoço? Eu trabalhava em cima do meu trabalho de conclusão de curso. Né? Então fazia a parte de gráfico, aproveitava ali a máquina que estava à disposição para fazer na minha hora do almoço. O que o coleguinha do lado fazia? Jogava jogos, porque era permitido naquele horário jogar jogos. Se eu não me engano, era o Counter-Strike, faz tempo. Era algum jogo de arma, que eu lembro muito bem. O que ele falava para mim? Vamos jogar em rede. Para de fazer esse TCC aí, nunca ninguém vai aprovar. Eu falei, cara, eu no mínimo vou passar de ano. No máximo alguém vai aprovar. E aí o que aconteceu? Aprovou. Então eu corri esse risco. Então as pessoas às vezes não correm o risco, é isso que eu quero dizer. É isso, não é sobre a atividade, é sobre o comportamento. Né? É o comportamento de escolher aquilo que te alavanca para outro lugar.
E assim, uma coisa que é interessante também, quando nós olhamos para empreendedores, né, que colecionam histórias de sucesso, uma coisa que é muito comum em todos eles é exatamente essa predisposição, né, de fazer bem feito, de fazer mais do que o necessário. Quando nós recebemos aqui no escritório um possível investidor que tem interesse em uma das marcas que nós representamos, que nós expandimos, uma das coisas que nós falamos é exatamente isso. Fala, olha, quando você deseja acessar, por exemplo, um sistema de franquia, isso é interessante porque você já vai mitigar parte do risco que está envolvido dentro desse processo, porque é um processo testado. Obviamente isso depende de franquia para franquia. Nós temos níveis de maturação das franquias que estão no mercado hoje. E condições de entrada também diferente para cada uma delas, para todos os bolsos, né, e a capacidade de tempo para poder tocar esse negócio. Mas uma coisa que nós repetimos muito para esse investidor é exatamente isso, que ao acessar o sistema de franchise você já traz ali parte desse risco mitigado e aquilo que seria o estratégico do dia a dia, isso também em tese está superado. Então a questão da parte da logística, de desenvolvimento de novos produtos, de toda a parte de marketing, enfim, toda essa parte está superada, ficando franqueado com a incumbência de cuidar única e exclusivamente da operação, do dia a dia dele, né? Garantir que a loja está abrindo no horário, está fechando no horário, que os colaboradores estão ali, estão empenhados a fazer aquilo pela qual foram contratados. E aí, assim, a gente percebe que a atividade fim desse franqueado não é que ela é pouca atividade, tem muita coisa que acontece no dia a dia para o franqueado também. Mas, e aí eu coloco muito isso, eu falo assim, olha, hoje as unidades que têm mais sucesso são aquelas unidades que fazem um pouquinho além daquilo que está sendo pedido na posição dela. Você citou a questão do marketing, e aí eu fico olhando, por exemplo, a franqueadora, ela não tem condições de estar debaixo do guarda-chuva como um todo. Então aquele marketing de guerrilha, aquele local do relacionamento, né, do ponto de venda, ele tem que entender que ali vale o investimento porque isso vai reverberar em resultado para ele, né? Então eu acho que é um pouquinho da visão que você trouxe como franqueado e que hoje na posição de franqueador você consegue de repente passar isso para a rede. Agora eu só não sei qual que é a adesão, né? Porque tem muita gente que entra dentro do sistema e quer delegar boa parte da atividade que inclusive seria a dele para o franqueador. Tem esse tipo de conflito hoje dentro da rede? Inclusive a gente faz sempre nas nossas convenções o papel do franqueado e o papel do franqueador. Parece muito claro, mas a gente tem que relembrar. Todos os anos a gente relembra esse papel, né? A gente chama os franqueados na nossa sede, passa os slides mostrando o desempenho dele do ano comparado aos coleguinhas, né? Ticket médio, faturamento, né? O checklist, né? Se ele está acima da média, abaixo da média, e ele se surpreende, às vezes, fala, nossa, mas eu estou abaixo da rede. Eu falei, tá. Você não fez investimento, você não olhou isso. E de certa forma eles ficam até com vergonha, porque é o papel dele, não é o meu papel. O meu papel é transferir know-how todo momento, um pacote de acertos, ter um telefone ali para o cara ligar. E eu falo, é uma delícia ligar, uma delícia ser franqueado. Pagar royalties, taxa de franquia é barato. Difícil é você errar, difícil é você rasgar dinheiro. Como alguns candidatos que eu atendi ao longo da jornada, eles falaram, olha, David, a gente adorou o modelo de negócio, mas é muito caro pagar royalties, muito caro a taxa de franquia. Eu falei, é barato. E aí a vida seguiu e o que aconteceu? Esses candidatos abriram uma cafeteria. E, infelizmente, viraram estatística. Poderia ter dado certo, poderia, e eu torço para que dê mesmo, porque empreendedor tem que tentar, mas tem que tentar com conhecimento. Então, contrate consultoria, estude, abra alguma outra coisa, enfim, tem que ter muito conhecimento. Abrir da cabeça achando que é fácil, aí falta um telefone para ligar, né? Por isso que existe royalties e taxa de franquia, é transferência de conhecimento puro, né? Eu adorava pagar 180 mil na época de taxa de franquia para o KFC. Por quê? Porque eles iam me ensinar a fazer o melhor frango frito do mundo na época, né? E eu me tornei o número 1 do Brasil, né? Então, e ainda hoje eu sou o número 1 do Brasil, ninguém me prometeu. Mas, 40 funcionários, 1 milhão de faturamento por mês, né? Ninguém me contou que eu ia chegar. Lá em 2013, vendia 200 mil. Foi degrau por degrau, degrau por degrau. Cai, impeachment, greve, pós-Copa, pós-Olimpíada, Covid. Quando as coisas voltam. Você colocou um negócio interessante aí, e essa conversa está indo para um caminho até interessante, porque é algo que a gente ainda não tinha explorado,
que é esse meio do campo entre as atividades do franqueado e do franqueador e as possibilidades de ganho dentro dessa relação. Uma das coisas que você comentou aí, e que é uma conta que eu faço desde sempre, porque eu também venho da iniciativa privada. Então, quando eu falei para os pares que eu estava saindo da iniciativa privada, aqueles mais chegados, e falei que eu ia estar buscando uma franquia para poder operar, eles gerou uma estranheza no momento. Falou, não, mas hoje você tem know-how que te permite montar um negócio do zero. Por que você vai pagar royalty para alguém? Foi essa uma das considerações que eu ouvi na época. Eu falei, porque eu não preciso, a cauda é uma cauda muito longa quando se pensa em empreender e desenvolver um novo modelo de negócio. Então, se eu tenho condições de entrar dentro de uma rede que já passou por vários níveis, por várias experiências, por várias primaveras, que nós já comentamos aqui, e eu vou pagar apenas um pedaço do meu faturamento bruto para poder ter acesso, eu acho isso muito pouco. E é interessante que em uma das marcas, né, que nós entramos aqui, era uma marca que ainda não tinha tanta relevância local, era uma marca que estava na época com 15 operações. Então, o copo, que era uma marca de alimentação, o copinho que nós usávamos lá, ele tinha um custo de mais ou menos 58 centavos. Hoje, essa rede com mais de 150 lojas, esse copinho tem um custo de 17 centavos. Então, eu estou falando de 7 anos depois, houve uma diminuição considerável no valor de um dos itens que compõem o CMV dessa rede. Né? E aí, quando eu faço a conta da quantidade de ticket count que nós emitimos por mês, subtraio 58 pelos 17, eu praticamente pago o royalty com um único item dentro da minha grade de compra para o ponto de venda, ainda na perspectiva de franqueado. Isso que você falou, um item. Imagina um item estratégico de venda, de influencer digital, treinamento, dicas, né? Que eu fui para a Colômbia, quando eu voltei, eu dei um workshop sobre o que está acontecendo de café no mundo. Eu escutei 50 palestrantes gringos, dei uma palestra e ainda conversei com todo mundo do evento. Eu fui lá dar uma palestra para os meus franqueados, eles não pagaram nada, na verdade eles estão pagando royalties, então o meu direito de transferir esse know-how. Isso. O coleguinha que não é franqueado não tem essas informações, não sabe o que está na moda, o que está acontecendo. Exatamente. Bacana. E esse é um conhecimento que pouca gente tem, que não está inserido no franchising. Essa fala é bastante comum de que não vale a pena pagar royalties para os outros, né? Mas isso se prova, né? A gente está provando aqui em números e se prova em estatística, né? de fechamento de unidade. Então, esse é uma conta e ela é complexa de explicar para quem está do lado de fora da arquibancada. É isso. E ela requer, como o Davidson falou, acesso a conversas como essa para entender o contexto em que isso acontece. Então isso é muito legal. Eu dou algumas dicas por exemplo, as pessoas estão com dúvida do que quer abrir. Tem que ter afinidade. Eu abri Morana Acessórios Femininos, uma marca maravilhosa, já é nosso amigo do Dudu. Adoro ele, mas assim, eu não tinha afinidade com moda feminina. Eu fiz marketing, ganhei prêmio como o melhor marketing local, a loja performava, mas eu via meus coleguinhas performando mais. E aí, quando eu vendi para uma mulher, ela dobrou a venda. E eu falei, o que você fez? Parabéns, fico feliz, né? Uhum. E ela falou, simplesmente eu assisto a novela da Globo, eu sei o que é Madre Pérola, eu sei qual é a moda. Segunda, que é o dia que está todo mundo assim com o bolso vazio, eu não coloco a bijuteria mais cara, eu coloco a mais do dia a dia. De sexta, que é quando o namorado leva, eu ponho a mais cara para dar presente. Dicas bobas que eu não sabia, descobri quando eu vendi. Ou seja, uma série de pontos cegos, exatamente pela questão da afinidade com o segmento. E aí fica, eu acho que uma excelente dica, né? Para quem está querendo empreender, qual que seria talvez o ponto de partida? É buscar algo com a qual tem afinidade, que vai falar, não, eu vou acordar todos os dias de manhã para poder fazer isso com algo que eu me identifico, né? Eu abri temaqueria, eu odiava temaqueria. E eu abri uma temaqueria. E eu entrava na loja cheio de peixe, tinha que cortar o salmão e importar, trazer do Chile, alta do dólar. Eu tinha uma loja só, então não tinha escala, aquilo que você falou do copo, eu pagava, sei lá, R$1 no copo, só tinha uma loja. Então era muito complicado. Então não tinha aquela vontade de manhã de acordar e fazer ações. O que eu fiz? Não tem nada de errado, vendi. Não tem nada de errado. Mas a loja estava impecável, bem iluminada, os controles de estoque, com
DRE com fluxo, bolso esquerdo separado do bolso direito, e aí é fácil vender loja. Né? Você tem um múltiplo, não tem nada errado, a pessoa que comprou também seguiu a vida ali, conseguiu performar, se bobear até melhor que eu, porque tinha afinidade. Né? Então isso é muito importante, o cara tem que gostar. Eu amo café, então metade do caminho estava perfeito, eu já tinha visitado 1000 cafeterias, então só foi uma questão de seguir. É a tempestade perfeita, o cara viveu essas dores, aprendeu com esses processos, viajou o mundo e foi, né, ler o que estava acontecendo e o que ele teria afinidade, e voltou com essa experiência toda e abriu a franqueadora na hora que tinha maturado nesses processos todos, e continua maturando, né, Davidson? Assim, isso é um processo que não... aprendizado. Sem dúvida. Não, e para quem está escutando com atenção aqui, ele vai deixando algumas pérolas no meio do caminho. A gente tem o trabalho de tentar ir resgatando isso. Né? Separar o bolso direito do esquerdo. Separar o bolso direito do esquerdo é a máxima, né? Para muita gente que começa a empreender, ele acaba tendo uma preocupação pontual lá dentro da operação e esquece de organizar as informações do dia a dia. E aí mistura as duas coisas, né? O orçamento pessoal com o orçamento da empresa, e aí ele não consegue trazer isso. E aí uma coisa que é interessante dentro do sistema de franchise, que você também tem um valor aplicado àquilo que você monta. Então, quando eu, por exemplo, eu opto por uma franquia da Externa Café, o fato de eu ter ido a uma reunião, conhecido o teu plano de negócio, me dispus a buscar um ponto, estudar esse ponto, montar o meu negócio, e eu faço daquele negócio um negócio de sucesso, eu tenho condições depois de passar esse negócio para o Edu, colocando ali o FII, success fee ali do desenvolvimento do negócio, dentro de um processo de repasse dessa franquia. Né? Então, ou seja, isso que você falou, mas isso só é possível eu fazer um repasse dessa unidade para o Eduardo, aqui no caso, se de repente os bolsos estiverem devidamente separados, porque eu preciso, a primeira coisa que o investidor vai me procurar, quer saber exatamente qual é a rentabilidade daquele negócio, né? No mercado da samba, muita gente já viu o que aconteceu, né? Algumas lojas fecharam, algumas lojas infelizmente viraram estatística, mesmo sendo uma franquia que tem mais de 40 mil lojas no mundo. Eu nunca fechei samba. Eu tinha 10, eu vendi 8. Por que eu vendi 8? Porque eu tinha o estoque, eu tinha o DRE, eu tinha o bolso esquerdo separado do bolso direito, as contas individualizadas, o investimento, planilha de investimento inicial ali guardada. Então, era muito mais tranquilo, todos os documentos, não são legal no real. Então, quando você tem tudo isso, é muito mais fácil vender. Então, às vezes o franqueado faz umas besteiras, a gente sabe disso, a gente conhece, a gente é cliente, a gente vai em lugares que o cara não dá nota, assim, pô, não é esse o jogo. Esse jogo está errado. Você tem que ganhar dinheiro fazendo certo, recolhendo imposto, fazendo venda sugestiva, fazendo marketing de influencer, olhando seu estoque, CMV, controlando. O pessoal me chamava de doido porque eu tinha cadeado meus freezer. Por quê? Eu queria controlar, porque uma pessoa só mexendo lá uma vez por dia e acabou. Caía uma coxinha no chão, eu mandava jogar na sacola de desperdício. Por quê? Porque eu queria contar no final do dia quantos foi break, se alguém quis comer, quantos foi lixo, né? Eu tinha que saber. E aí você começa a ter o domínio da operação. Aí um dia eu descobri que tinha um funcionário vendendo Coca-Cola na minha loja. Ele comprava por R$1 e vendia por 6. Ou seja, ele lucrava R$5, 12 latinhas por dia, R$60 por dia. Vezes 30 dias, R$1.800. No final do ano ele comprou um Fiat Uno na época. Como que eu descobri? Porque eu também olhava a câmera. E aí eu demorei muito, né? Que ele era esperto. Ele fazia isso em horários alternados da loja. Mas um dia eu peguei ele lá colocando na geladeira. Franquia nenhuma, né? Às vezes não ensina isso, ou loja própria. Eu, com a minha vivência de franqueado e franqueador, posso colaborar agora para os meus franqueados e agora para quem está ouvindo aqui a não tomar esse tipo de golpe. Né? E aí a questão que você falou também, né? 100% ali você fazer o registro no caixa, isso também tira uma série de preocupações, né? Primeiro que você não vai estar sujeito a um processo de fiscalização, né? E aí ser impactado aí por um problema de sonegação, mas mais do que essa questão moral, ética, nós estamos falando também da capacidade, que a partir do momento que ele registra e faz o lançamento de nota de entrada e nota de saída, ele também tem a condição de ele administrar aquele negócio dele através das variáveis do negócio, do que compõe o negócio.
né? É uma das coisas que eu falo muito hoje, por exemplo, em um dos negócios que nós expandimos, que é um negócio relativamente pequeno e fácil de operar. Trabalha ali com 2, 3 funcionários, dentro de um ambiente de alimentação que não tem a parte de trás ali, que seria a parte de retaguarda, ou seja, já vem tudo prontinho para ele poder operar. E aí uma das coisas que nós colocamos é exatamente isso. Olha, não é o fato desse negócio ter 2, 3 pessoas que você não precisa operar de forma profissional. Pelo contrário, tem sistema. E através desse sistema você consegue operar isso aqui como uma multinacional. Porque você tem todos os indicadores de performance. Você sabe ticket count, você sabe ticket médio, você tem a questão do horário de atendimento, né, que compõe ali os melhores horários de pico das vendas. Então você consegue alocar funcionário também de acordo com isso. Então, enfim, e aí... tomar decisões, né? Tomar decisões do negócio, né? Exatamente. E aí uma das coisas que vai fazer com que essa roda gire de forma profissional começa pelo próprio registro do produto ali no ponto de venda, na frente de caixa. Teve uma vez, desculpa te interromper, vai lá. Eu ganhei número 1 de incidência de bebida na Subway. O cara que mais vendia post de mix nas 2.000 lojas do Brasil. Como que aconteceu isso? Eu fui para a linha de frente, ensinar meus colaboradores a, quando formar o combo, nem perguntar se ele queria o pequeno ou o médio. Ele colocar na bandeja já o de 700 ml. E ficar com o dedinho na tela assim, ó, esperando qual que é a bebida. Eu não perguntei se ele queria o pequeno, se ele queria o médio, se ele queria o grande. Eu falei, qual é a bebida? E ele olhando para a bandeja dele, com o cookie, com a batata, com o lanche, ele, mas eu nem perdi bebida. Eu falei, não, mas isso vai ficar mais barato. Eu vou formar o combo para você. Aí era tudo que ele queria ouvir, né? Apertava lá, Coca-Cola, tchau, próximo. A gente ganhou, aumentou o ticket médio, pegou um produto com mais margem. Né? E às vezes o mercado tem que olhar isso também. Pois é, acho que uma aula que a gente está tendo aqui dessa conversa, tanto essas nuances e o cuidado nos detalhes da operação. Esse é um caminho fundamental. E que ele descreveu todos esses detalhes, inclusive na operação que ele repassou, que ele não teve sucesso, mas que ele executava, né, com disciplina, cuidando lá do dia a dia, sem medo de trabalhar, sem estar à frente do negócio dele. Mesmo as unidades que ele não tinha afinidade ainda não deu certo, e as unidades que deram muito certo no meio do caminho. E isso constrói o franqueador. É isso aí. Isso porque a qualidade da rede dele está na ponta. A qualidade está na execução que o franqueado vai ter. E know-how para ensinar cada peça do quebra-cabeça do processo que o franqueado dele vai ter que executar. Ele viveu, ele sabe, ele tem dicas práticas e consegue colocar em pé. Sensacional. Uma coisa que eu falo, eu faço questão de entrevistar a última etapa, né, dos franqueados. E é quase uma não venda, né? Porque, eu já me deparei com um piloto de avião, com um cirurgião plástico, e eu falo, cara, vai dar trabalho. Você vai ter que ter controle, você vai ter que ter gestão, você vai ter que fazer vendas sugestivas, você vai ter que sair cheirando coxinha, você vai ter que contratar gerente se você quiser continuar pilotando avião, né? Ou ser cirurgião plástico, você vai ter que ter uma equipe, né? Então o cara às vezes assusta. Às vezes nessas últimas reuniões o cara pula fora, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu salvei o cara e ele me ajudou também. Né? Eu lembro claramente uma senhora que ela entrou na cozinha, eu deixo fazer test drive. Ela foi tirando anel, pulseira, brinco, amarrando o cabelo, colocando avental, touca. No final da experiência ela falou, graças a Deus que você deixou, não era isso que eu queria. Eu acho que eu vou abrir uma loja de moda. Tá tudo certo. Então, essa é até matéria, teve uma matéria de um canal que pediu e ela deu uma entrevista e falou, olha, o David deixou fazer um test drive, eu não comprei a franquia dele, comprei uma de moda, ele me ajudou. Então, se eu fosse vendedora ali, ela ia pagar a taxa de franquia, ia entrar e ia ter um problema, ela não ia ser feliz, ela não ia fazer o trabalho dela com prazer, ia falir, ia dar tudo errado. Bacana. Espetáculo. Essa dica vale para os dois lados, essa dica vale para o franqueado, que, né, a afinidade que ele não tinha na Morana, que é preciso ter, pode ser construída vivenciando a operação e pedindo para o seu futuro franqueador para te deixar vivenciar, para você tomar essa decisão baseado em vida real. Lógico. E vale para o franqueador para usar essa prática, porque sem essa prática só tem ganhos.
muita gente, eu já fiz até uma convenção, chamei até o contador, e ele falou de uma forma de recolher imposto. Ele falou, gente, tem gente que na hora do almoço não recolhe. Aí aquela loucura fica marcando num papelzinho de pão lá. No final do dia ele vai lá e pá, registra tudo, porque ele não gosta de sonegar. Só que ele recolheu imposto de uma forma errada. E não só isso, ele manipulou o horário de venda daquela loja. Ou seja, se eu sou um gestor olhando de fora do meu escritório, eu vou falar, caramba, esse cara só vende almoço às 5 da tarde, que estranho. Vamos colocar colaborador às 5 da tarde, vamos fazer oferta às 5 da tarde, vamos fazer degustação. Tem que registrar no mesmo momento, porque você vai entender perfeitamente os horários das vendas, não importa o produto, como você vai mudar uma estratégia, como você vai melhorar o fluxo. Então, informação é poder de verdade, tem que ter sistema, tem que fazer CRM, tem que fazer venda ativa. 2 anos de pandemia ensinou muita coisa pra gente, né? Pô, tem que ter aprendido nesse período, né, David? Foi um MBA aí para todo mundo, né? O que já estava mais maduro e aquele que estava começando na cadeia, né? Querendo empreender. Então, de certa forma aí, e aí isso também acaba sendo um teste, né? É o que você falou, você acabou aproveitando esse período de baixa para poder revisar o teu negócio e voltar mais forte agora, pós-pandemia. Então, o negócio ele amadureceu também, né? Porque você acabou criando outras possibilidades, né? De faturamento e aumentando o ticket aí para a rede como um todo. Novos produtos, novos canais. Uma coisa que é interessante, quando eu olho para o café, sobretudo para o Brasil, a gente escutava até há pouco tempo falando que o Brasil é muito rico, né? Mas assim, muito ainda dentro dessa vertente do commodity, que a gente entrega o produto in natura para poder desenvolver. Então, você acha que ao buscar essas informações e desenvolver uma cafeteria, uma rede de cafeteria, no porte da externa, você acha que você contribui aí na contramão um pouco dessa fala, trazendo já um produto beneficiado, enfim, entrando dentro de uma outra cadeia e mudando um pouquinho dessa lógica natural que o Brasil sempre enfrentou esse estigma? O Brasil teve aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Então, a cerveja era pior que tinha, o vinho era o pior que tinha, o azeite o pior, o chocolate o pior e o café também. Por quê? Tudo ia para fora, né, ou não chegava. Coisa boa às vezes não chegava. As coisas foram melhorando, né? Você viu a gama de produtos, né? Todos nós aqui não somos nem tão velhos. Na nossa época a gente tomava um tipo de cerveja, agora a gente toma outro. Né? Por quê? Conhecimento, informação. Não estou falando nem de preço. Né? Vinho é a mesma coisa. Azeite, chocolate, café também. Né? A gente sempre tomou café com palha, galho de árvore, folha, pedaço de pau. A lei permite 1% de impureza. É o único país do planeta que permite. Eu propus trazer um produto que lá fora é regra, é lei. No Japão só pode café bom. Na Coreia do Sul, na Dinamarca, só entra café premium especial nota 85+. E eu comecei o meu negócio partindo desse princípio. No Brasil, cresce 3% o mercado de café, commodities. Todo ano cresce 3%. Só que o especial quer crescer 20%. 20%? 20%. Então, olha quantas vezes, né? São 7 vezes mais que o café tradicional. E antigamente, quase 100% do café especial ia para fora. Agora está represando um pouco. Ainda está em 5%, 8%, 9%, ficando no território. Né? A gente ainda é o segundo maior consumidor do mundo, perde só para os Estados Unidos. Né? O país que mais bebe café do mundo é os Estados Unidos. O Brasil é o maior produtor, né? Mas o maior trade fica na Europa. Né? Então, muita gente se aproveita ali, né, dos nossos cafés. E o brasileiro está aprendendo a tomar café. Né? Ele quer um café de qualidade. Assim como aprendeu a tomar cerveja, aprendeu a tomar vinho, está aprendendo a tomar café. Perfeito. Eu diria até que não só ele contribui com aumentar o valor agregado do produto aqui, como inverter o vetor dessa importação e exportação, porque ele todo mês tem, né, com frequência, eu não sei qual é exatamente essa frequência, Davidson, você importa café e traz café de diferentes países do mundo para serem distribuídos na rede. Então ele tem esse vetor inverso, que ele importa café para fazer isso. Também. O Brasil é proibido você trazer café verde, mas a gente pode trazer torrado. Então eu trouxe café da Etiópia, Costa Rica, Vietnã. São coisas que o brasileiro não está acostumado.
Né? E também de outras regiões do Brasil. O Brasil é muito rico. Cerrado Goiano é muito bom, o sul da Bahia, Espírito Santo, cafés que não são tão conhecidos. Bahia, Goiás, a pessoa está acostumada com Minas ali, né, interior de São Paulo. Então eu fui dando oportunidade também para pequenos fazendeiros e todo mês ou a cada 2 meses um café visitante muito diferente. E o cara que está entrando nesse mundo de café especial, tomando em método, né, café coado, ele começa a querer novidade, ele começa a levar para casa, começa a comprar moedor, começa a comprar o método, ele vira um coffee lover. E é isso que a gente quer, fazer com que o cara leve para casa mesmo a experiência. Ou seja, mais do que um vetor para poder fazer essa ponte inversa, né, ele também ele eleva a régua, né, de exigência. Ou seja, aquele café especial que ia para fora, cada vez mais a gente tem pessoas que apreciam e conhecem, e aí com isso esse produto especial ele fica mais represado aqui dentro do Brasil. Sobre isso, Davidson, como é que você encara aí, porque junto com você, fomentando aí esse aumento da qualidade, essa importação não é só de café como você está fazendo, mas tem marcas de fora, né, Starbucks como uma delas, entrando com mais força no mercado brasileiro. Como é que você encara esse movimento? Como é que isso ajuda ou atrapalha aí? Como é que você contrapõe esse movimento? Eu acho que é muito benéfico. Quanto mais redes criarem de café especial, é melhor para todo mundo. O Brasil tem 220 milhões. Né? Eu sozinho não vou conseguir atingir. Né? Então, a gente vê todos os anos mais marcas crescendo, e isso é muito positivo. O Brasil é muito grande, né? Mais de 2 mil municípios com capacidade econômica. Se for contar, são 5.500. Né? O Brasil é continental. Então, eu vejo muito positivo. Só que, lógico, cada um tem o seu diferencial. Eu tenho muitos diferenciais. Né? Então, eu tenho lojas 24 horas. Né? Então, e cada um vai buscar o seu diferencial. E está tudo certo. Né? Eu também aprendo com meus competidores. E eles comigo, né? É super produtivo. Bacana. Eu acho que a gente já pode ir aqui partindo para o final. Conseguimos fazer aqui um bom tour, né, pegando essa sua história pessoal, um pouquinho da história como empreendedor, como que você iniciou e hoje, né, desenvolvendo essa frente aí com a Sterna Café. E aí, assim, para quem está, né, nos ouvindo, quem está assistindo e queira, né, conhecer um pouquinho mais da Sterna, qual que seriam os canais aí que eles precisam acessar de comunicação oficiais aí da franqueadora? Legal, tem o site que é sternacafé.com.br, Sterna com S mudo. Tem o Instagram da marca, que é o @sternacafé. Eu sou um cara muito ativo nas mídias, no LinkedIn, então no LinkedIn Daverson Migliatti ou @DaversonME no Instagram, respondo dúvidas, ajudo, assim, na maneira do possível, ajudar todo mundo, né? Consigo ter um tempinho para isso. E a gente tem um time muito forte aí que pode ajudar, né? Barista, nutricionista, treinador. Então, quem quiser conhecer um pouco da rede, tem esse canal que vai conseguir com certeza tirar as dúvidas. Né? Mas eu sempre falo, a liçãozinha de casa tem que fazer, tem que olhar os competidores, tem que visitar a loja, tem que falar com o franqueado, tem que experimentar produto. Porque o cara não pode só conhecer a sua marca e já fechar com você. Isso é péssimo. Né? Imagina se daqui um ano ele fala, nossa, eu devia ter feito isso. Pô, eu devia ter feito isso antes, né? E uma dica que eu dou também para encerrar é otimismo. Você nunca vai ver um cara bilionário, milionário, pessimista. É muito raro. Né? O empreendedor tem que ser otimista. Se você não é, procura ser, porque, né, tem que ser otimista. No país que vivemos sempre vai ter dificuldade. E não é culpa sua, o Covid, não é culpa de ninguém ali. Guerra, tem que fazer acontecer, tem que ter otimismo, tem que se reinventar. Né? E tem uma frase que eu deixo em todas as lojas, que o Edu conhece muito bem: é preciso coragem para voar. O que significa isso? O cara, se ficar na gaiola, vai ter água e alpiste. Se sair, o gavião pode comer, mas também pode dar a volta ao mundo. Então, é preciso coragem para voar. Bacana. Não dava para encerrar melhor do que isso. Para um cara que construiu o que você construiu e os sonhos que você tem, não tenho a menor dúvida que tem tudo para alcançá-los, Davinho. Parabéns, cara. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo carinho aí. Agradeço, um prazer também. E para você que está, né, plugado aqui, ligado na gente, fica aí acho que uma bela lição de empreendedorismo. Mostra que, né, toda essa caminhada do Daverson é uma caminhada que está acessível a qualquer um que queira fazer.
né? Então, ou seja, é essa predisposição de investir realmente tempo em estudo, em experiência, em cultura. E fazer o que você não era obrigado a fazer. Exatamente. É isso aí. Davidson, obrigado aqui por estar conosco. Foi um prazer conhecê-lo. Espero em breve estar em São Paulo aí e poder passar aí pelas cafeterias, tomar um café pessoalmente aí com você e escutar um pouquinho mais da sua história. Com certeza. Foi um super prazer poder colaborar. Contem comigo. Obrigado, tudo. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Grande abraço, Davi. Valeu. Um abraço.